Boa tarde a todos, a todas. Em nome do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu cumprimento aqui todos os ministros. Em 2019, logo que eu assumi, o Estado quebrado, desacreditado, que não fazia os repasses de ICMS, de IPVA, da educação, da saúde para os diversos prefeitos que estão aqui presentes, um Estado que não pagava a folha de pagamento, nem o 13º, os executivos da Fiat me procuraram. E queriam saber se poderiam ou não acreditar no futuro de Minas Gerais, porque Minas estava literalmente desmoronando naquele início de 2019, que culminou ainda com a tragédia de Brumadinho. Foi exatamente naqueles dias que a diretoria da Fiat me procurou. E eu falei, nós vamos fazer o governo da economia, e eu darei o exemplo como governador. A Fiat nos últimos anos, Márcio, investiu aqui bilhões e bilhões e vai continuar investindo. Eu quero... Nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa de 11 craques. E é o que nós temos feito aqui. Agora faz uso da palavra o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Infelizmente, não é possível esquecer. O desgoverno passado não acreditava na nossa indústria. Mas, graças ao senhor e ao vice-presidente Alckmin, ao ministro Haddad, ao trabalho incansável do ministro Rui, a sua equipe, ministra Macaé, a indústria, a nossa história voltou a ser respeitada. Um avanço que começou com a visão, mais uma vez, do presidente Lula, lá atrás, ao apostar nos carros flex no Brasil. A Fiat comprou essa ideia ainda em 2003, no seu primeiro mandato, presidente Lula, onde eu tive a honra de servir ao Brasil à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Naquele ano, foi pioneira na tecnologia dos motores flex. Hoje, a Stellantis vai dar início a mais um capítulo dessa história. Não vai faltar emprego aqui. O trem tá bom. E aqui em Minas, presidente, a gente fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. E como é bom estar ao lado e liderado pelo senhor. Melhor do que queijo com goiabada. São empregos qualificados, que dão oportunidade para quem acabou de se formar ou precisa se colocar no mercado. Mas não poderia, meu presidente, na condição agora de mineiro, de me dirigir ao senhor para poder agradecê-lo. Agradecê-lo pelo seu espírito público, pela sua forma republicana de agir à frente do Brasil, tratando todos os estados da federação, como o senhor nos determinou na sua primeira reunião ministerial, de forma igual, sem considerar a questão partidária, para que a gente pudesse avançar na construção de um país mais justo, mais solidário e mais fraterno. E essa demonstração o senhor deu na prática, quando o senhor aprovou o Propag, junto com o presidente Rodrigo Pacheco, no Congresso Nacional, que permitiu, presidente, e aqui eu quero relatar um fato, a dívida de Minas cresceu nos últimos 5 anos mais de 50%, passando de 110 bilhões em 2019 para 165 bilhões de reais. E o senhor aprovou, fazendo justiça com Minas Gerais, dando condições de Minas Gerais de se restabelecer, tratando Minas como Minas sempre tratou o senhor, dando uma vitória ao senhor em Minas Gerais, todas as eleições que o senhor disputou para poder governar o Brasil. E assim será, mais uma vez, se Deus quiser. E eu dizia sempre o seguinte, por que as coisas dão certo no meu governo? Alguém aqui se lembra quanto cresceu a economia no governo passado? Alguém se lembra? Alguém aqui na Stellantis tem conhecimento de alguma obra feita pelo governo passado aqui no estado de Minas Gerais? Se tiver, pode levantar. Que se tiver obra, eu agradeço. Dou os parabéns. Mas não tem nem aqui em nenhum estado da federação. Porque foram 4 anos de mentiras. Foram 4 anos de provocações. Foram 4 anos de negação. Inclusive a negação com a vida das pessoas, a ponto de ter morrido 700 mil pessoas, metade delas por irresponsabilidade de quem tinha que cuidar da vida das pessoas. Esse país nós não queremos mais. Esse país da mentira nós não queremos mais. Nós queremos um país do sonho das meninas que eu recebi, de uma menina como essa que se formou engenheira e vai entrar aqui na Stellantis e vai poder crescer na vida, vai poder construir sua família, vai poder crescer da forma mais eficaz. É esse sonho que nós temos que garantir, porque a nossa vida é de sonhos. Eu tenho sorte, muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa aqui. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10, o importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem.
dos compromissos que as pessoas têm. Eu não quero só um cara formado em filosofia, um cara formado em engenharia, um cara formado em qualquer coisa. É muito importante o diploma, mas eu quero pessoas que tenham, antes de tudo, sensibilidade no coração para entender o problema da sociedade brasileira, para saber como é que vivem as pessoas, como é que vive uma pessoa desempregada, como é que vive uma pessoa que está na rua, porque muitas vezes é passado para a gente a ideia que quem está na rua é vagabundo, não estudou. Não, muitas vezes não é nem vagabundo e não é porque não estudou, é porque essas pessoas não teve a mão estendida do governo, do Estado, da Prefeitura, do governo estadual, do governo federal, para que essa pessoa tivesse chance. E esse é o papel do Estado. Esse é o papel do Estado. É por isso que aqui em Minas Gerais tem quase 370 mil jovens que estão recebendo o pé de meia. E por que estão recebendo o pé de meia? Porque nós descobrimos que 480 mil jovens do ensino médio desistiram da escola para poder ajudar no orçamento familiar. E nós resolvemos fazer um programa para atender 4 milhões de jovens. Nós pagamos uma proposta para ele, porque nós não queremos jovens fora da escola. Nós queremos jovens dentro da escola, aprendendo profissão. Tem gente que acha que é custo. Tem gente que acha que é custo. Para mim é investimento. Custo vai ser o dia que eu tiver que cuidar desse jovem construindo cadeia. Aí vai ser custo. Se eu permitir que ele caia na mão do tráfico, do crime organizado. Precisou entrar aqui um cara de sorte para que a economia voltasse a crescer. Precisou entrar um cara de sorte, com equipe de sorte, para fazer a economia crescer 2 anos seguidos. Precisou um cara de sorte para fazer com que a indústria automobilística voltasse a funcionar. Eu conheço a história da indústria automobilística. Eu conheço. A situação estava tão feia que nem salão do automóvel tinha mais aqui no Brasil. Sei se você lembra, né? Mais salão do automóvel. E eu, na primeira reunião que eu fiz com a Anfávia, eu fiz um apelo para a Anfávia. Vocês não vão crescer porque vocês não querem crescer, porque vocês não acreditam em vocês. Vamos voltar a fazer o salão do automóvel, mostrar o que a gente produz, que a gente vai ver a indústria automobilística voltar. E eu vou lhe contar um caso, Zema. Quando eu deixei a presidência em 2010, esse cidadão de sorte tinha uma indústria automobilística emplacando 3 milhões e 600 mil carros por ano. Quando eu voltei 15 anos depois, essa indústria só estava emplacando 1.600 carros. Metade de 15 anos. E agora, graças a Deus, esse homem de sorte, ela já está emplacando 2 milhões e 600, e se continuar assim, vai emplacar os 3 milhões e 600 que emplacou antes. Porque é isso que gera emprego, é isso que gera oportunidade, é isso que realiza sonho. Quando você quiser saber se uma pessoa está mentindo, olhe no olho, não olhe na boca não, olhe no olho. É no olho que a gente diz a verdade, é com o olho que a gente fala. E eu quero dizer para vocês, alto e bom som, pode ter certeza, a economia brasileira vai continuar crescendo, a gente vai continuar gerando emprego, a inflação vai baixar, nós fizemos a maior política tributária que esse país já viu na história, e todo mundo vai ganhar, porque nós não queremos o Brasil para nós queremos o Brasil para vocês. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser